O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o TV é Ciência já está no ar. Hoje nós apresentamos a terceira e última edição da série especial sobre a 9ª Semana Nacional Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que aconteceu na terceira semana de outubro, entre os dias 17 e 19, na Praça do Papa, em Vitória. Você lembra que na primeira edição da série nós falamos da abertura da semana e das homenagens e destaques na solenidade realizada no Palácio Anchieta, no dia 15 de outubro. Na segunda edição da série especial, trouxemos os destaques da Mostra de Ciência e Engenharia e a palavra dos organizadores. Agora, nesse último programa da série especial, vamos falar da participação da Polícia Técnica Científica da Polícia Civil e também vamos falar da visita de autoridades e pesquisadores e sobre os vencedores da primeira Mostra de Ciência e Engenharia. Então, vamos logo à primeira parte do nosso Ciência em Ação. Criatividade e inovação foram as marcas da 9ª Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação entre os dias 17 e 19 de outubro na Praça do Papa, em Vitória. Uma das novidades deste ano foi o estande da Polícia Técnica Científica da Polícia Civil, onde os visitantes foram convidados a presenciar uma cena de um crime e após, junto com os peritos, elucidar o fato e encontrar os suspeitos. Que ideia maravilhosa para a Semana de Ciência e Tecnologia, né, José? Realmente foi uma ideia inovadora que nós tivemos, os peritos da Polícia Civil. E a gente, assim, além de querer participar da feira, mostrar as nossas tecnologias, os nossos equipamentos e os novos, né, os que a gente já tinha, os novos equipamentos adquiridos pelo governo Casa Grande, a gente quis também mostrar o nosso trabalho, né, e como que a população poderia interagir com a gente. Então a gente fez um circuito, esse circuito é interativo, as pessoas estão entrando nesse circuito, estão encontrando um local de crime fictício, em que ele se depara com todos os vestígios presentes nessa cena e depois então esses vestígios coletados pelo perito criminal são enviados a vários setores. Então ele acompanha todo o desenrolar do processo dessas perícias, ele vê os resultados e no final então ele encontra, né, já que o público aqui é jovem, ele encontra então essa cena mostrada em um desenho e que ele percebe então que se preservar o local de crime, que é o que a gente também quer trabalhar com eles, a gente consegue junto, usando as tecnologias, conhecimentos específicos de cada área da perícia, a gente consegue reconstruir toda a história. José, no combate ao crime e à violência, a gente percebe que tem muita ciência, tem muita tecnologia. Quais são as principais áreas do conhecimento que a gente percebe no circuito jovem perito? Bem, não deu para a gente trazer todos os nossos conhecimentos, todos os nossos equipamentos para a feira, porque alguns nem podem sair do local, né? São equipamentos muito delicados. Agora a gente percebe que a mensagem principal, né, para a população em geral, nesse caso do circuito, é não mexer, não alterar o local do crime. Não é isso? Para poder que vocês possam executar o trabalho de vocês mais preciso. Justamente. Na verdade, não adianta a gente ter equipamentos mais sofisticados, né, os melhores equipamentos no estado, se você também não tem a outra parte, que é o início do processo, que é a preservação de local de crime. Se você não preserva, a população não ajuda a gente no trabalho. Então é um conjunto, né? A população tem que entender por que tem que preservar aquele copo que está em cima daquela mesa, que ele acha, não tem problema nenhum se eu pegar esse copo. E de repente naquele copo está uma impressão, um fragmento de impressão digital que pode ser recuperado e pode ser trabalhado. Bom, José, obrigado, né, pela atenção, parabéns pelo trabalho de vocês e espero que o circuito continue, né, não termine aqui na 9ª semana e vocês continuem divulgando a ciência, né, o trabalho de vocês.
Bem, é o nosso objetivo daqui para frente, né? Como esse projeto é inovador, ele está sendo aqui o pontapé inicial. A gente pretende ampliar e, de repente, levar esse projeto para as escolas, porque a gente viu também que não só resgata, trabalha a vontade da criança, do jovem, se tornar um perito, daí ele vai ter que estudar, ele vai ter que fazer o 2º grau direitinho, ensino médio, ele vai ter que fazer a faculdade, fazer uma especialização. Isso é muito bom, a gente está trabalhando a cultura e a vontade do jovem de continuar no estudo, como também está resgatando os valores dos peritos. Eles aqui estão representados e eles estão sentindo como é valoroso o trabalho da perícia. Então é por isso a gente quer realmente fazer um projeto que seja nas escolas, que possa multiplicar essa ideia. A 9ª Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Espírito Santo atraiu a atenção de autoridades e inventores. Um destaque foi a visita do coordenador nacional da Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação, o professor Ildeu de Castro, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Certamente a semana no Espírito Santo cresceu em termos de atingir muito mais gente, cresceu também em qualidade, né? Os experimentos, os eventos que tem aqui, essa exposição que nós estamos vivenciando aqui do Museu de Ciências da Vida sobre a evolução humana, belíssima. Então tudo isso mostra que evoluiu bastante a semana no Espírito Santo e também no Brasil. Nós estamos hoje com 23 mil atividades no país inteiro, em torno de 650 municípios brasileiros participando. E aqui no Espírito Santo nós temos também atividades em mais de 40 municípios que estão participando aqui. E tem atividade, tem pessoas, jovens, crianças aqui de todos os municípios do estado. Então isso é uma conquista nova, digamos assim. E a gente espera que nos próximos anos a semana continue com essa força que ela tem no Espírito Santo. E aqui nós temos a parceria, uma coisa muito importante aqui, é que nós temos, além da coordenação da Secretaria Estadual e da FAPES, nós temos uma participação intensa das universidades, do IFES, dos institutos de pesquisa, das prefeituras, de todos os setores, órgãos públicos, empresas, Sistema S, SEBRAE, SESC, etc. Tem uma participação que fazem essa união de todos e que possibilita que a Semana de Ciência e Tecnologia tenha crescido tanto, tenha atingido a dimensão que atingiu esse ano. Outra visita ilustre foi a do inventor do identificador de chamadas telefônicas, o popular BINA, o mineiro Nélio Nicolai. Todo mundo de casa, né, que recebeu um telefonema vai poder identificar o número, né, que está originando a chamada BINA. O senhor criou isso lá por volta de 1980, em 82. Eu queria que o senhor contasse para o nosso telespectador como é que foi esse momento da criação. Se foi um insight, uma lâmpadazinha que acendeu na cabeça, ou o senhor vivia um contexto histórico, que as pessoas buscavam essa solução, como é que aconteceu? As centrais telefônicas estavam crescendo muito, e com isso cresceram os trotes, as brincadeiras. Então, vamos fazer, mesmo que 99% fosse brincadeira, esse 1% arrasa com as pessoas que recebiam esse trote. Então, virou uma febre mundial, todos os engenheiros, pesquisadores, técnicos, queriam descobrir uma forma de identificar. Mas identificar a ligação para evitar o trote. O trote e para poder dar credibilidade na chamada telefônica. Então o que acontece? Mas todo mundo, inclusive eu, estava partindo do lado errado. A gente estava tentando mandar um número para quem recebia, originando. Só que, por exemplo, se eu tivesse 1 milhão de aparelhos numa cidade, eu teria que preparar 1 milhão para mandar para um que queria receber. E Deus me deu uma ideia, assim, como eu tenho muita fé nele, ele colocou na minha cabeça uma ideia totalmente diferente de todo mundo. Ele disse, não, você tem que fazer do lado errado. Você vai lá no B, né, no assinante que está recebendo a chamada, e faça com que ele peça para os outros. Isso é como se fosse um protocolo de central telefônica. Eu fui lá e fiz uma modificação e, puf, funcionou. O primeiro lugar que eu coloquei foi no bombeiro de Brasília. Aí tinha um ministro da desburocratização, quando ele viu aquilo assim, ele falou, que porcaria é essa aí, né, lá no bombeiro. Aí eu pensava, isso é uma invenção de um rapaz aqui de Brasília, naquela época eu era rapaz, né, eu estava mais novo. Aí ele falou, achei a ferramenta de desburocratização. Aí ele botou no seminário, lá em Brasília, aí eu virei notícia para o mundo inteiro. Aí, dessa época em diante, assim, os outros países, assim, eu acabei saindo da Tele Brasília, né? Aí os outros países começaram a me chamar para ir embora, porque ninguém conseguia entender como é que eu tinha feito isso.
assim, a patente ainda estava meio em sigilo. Aí eles me ligavam para lá. Eu olhava para a patente, simbolicamente, e dizia, se eu não for, o Brasil não vai implantar. Se eu for, eles vão me roubar. E o que aconteceu com isso? Eu indo para esse lugar, eu fui mostrando, e fui tirando as dúvidas todas que eu tinha sobre patente. Eu virei um especialista em patente, direito de patente, que poucos advogados têm coragem de conversar comigo no Brasil ou no mundo. Agora, seu Nélio, com tanta burocracia, com tantas exigências, né, burocráticas para se registrar, para se patentear, vale a pena inventar? Vale. Primeiro, a invenção tem duas partes. A parte material, que é a financeira, e tem a parte de satisfação pessoal, né? Então, hoje eu sou um inventor reconhecido no mundo inteiro, menos no Brasil. Quase ninguém me conhece aqui. Eu sou talvez o primeiro inventor no mundo, em todo tempo, que tem um produto que é usado diariamente por todo mundo e pagando, né? Hoje todo mundo paga em torno de $6. Isso gera uma receita para as multinacionais em torno de uns $40 bilhões por mês, e que o Brasil, por enquanto, não está recebendo nada. Arrecadando de royalties. De royalties. Agora, seu Nélio, Vitória, né, para encerrar nosso bate-papo tão gostoso, né, com tanta experiência, tanta sabedoria, vivência, né, seu Nélio, aqui em Vitória, participando do seminário dos técnicos industriais, qual que é a principal mensagem que o senhor passou para eles? Olha, a mensagem que eu tenho passado nos estantes, vendo cada coisa linda, mesmo que seja artesanal, né? Porque como o Brasil não dá essa condição ainda, a gente tem que brincar de artesanal. Por exemplo, a primeira bina que eu fiz funcionar, eu posso até depois te mostrar o desenho, era numa máquina de calcular. Eu não tinha nada para fazer, eu adaptei numa máquina de calcular. Você chegava assim, você via a máquina de calcular funcionando sem ninguém pôr a mão. Mas foi. Então, o que acontece? E o povo, o governo brasileiro, principalmente o INPI, que é um órgão seríssimo, né, que pode parecer que não, mas é um dos órgãos mais sérios que tem nesse país. É o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Industrial. Eu até me proponho a fazer palestra aqui em Vitória, quantas vocês quiserem, nas escolas, nas universidades, incentivando o pessoal a patentear. Porque se eu não tivesse patenteado, não teria valido a pena. Como é que eu ia provar que fui eu? A lei de patente diz assim, não interessa quem fez primeiro, nem quem teve a ideia primeiro, interessa quem patenteou, para você garantir o seu direito. E aí, por exemplo, a justiça acertando ou não acertando, eu provo que fui eu, entendeu? Então nós temos que patentear. Perfeito. Obrigado, seu Nélio, um prazerão. Né? Sucesso. Então tá aí, no nosso telespectador, a dica do seu Nélio Nicolai, ele que inventou o identificador de chamadas telefônicas, o famoso BINA, aqui em Vitória, no Espírito Santo, trazendo toda essa experiência, essa vivência e dizendo o principal recado, né, seu Nélio? Registre a sua invenção, patenteie, porque aí você fica com a certidão de nascimento, né, o DNA confirmado de que você é dono daquela criação. Não é isso, né? É isso aí. Bom, depois da reportagem, você já sabe, é hora do intervalo. Fique aí que a gente volta já já com mais novidades sobre o último dia da 9ª Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que aconteceu entre os dias 17 e 19 de outubro na Praça do Papa, em Vitória. É só um minutinho.